Perfeita Excelência, bom dia a todos, saudar Vossa Excelência aí que muito bem conduziu os trabalhos aqui nessa manhã, né, uma manhã longa para todos nós aqui presentes, saudar aqui a representante do Ministério Público, doutora Nayana. Eu tive a satisfação de já participar de um ou dois inquéritos quando Vossa Excelência era delegada de Polícia Civil aqui na região de Floriano, né, e não tenho nenhuma dúvida do brilhantismo e da competência de Vossa Excelência e também na função ministerial. E digo, doutora Nayana, que nós advogados também temos uma semelhança com a carreira do Ministério Público e nós também somos acusador. De alguma forma nós acusamos as ilegalidades, as arbitrariedades que porventura maculem a lisura de um processo penal, né, no caso dos advogados criminalistas. E eu vou iniciar, doutor Rostônio, com uma questão preliminar que é prejudicial de mérito, mas que merece aqui uma especial atenção. Tá? Os fatos, eles datam, como todos nós sabemos aí, de 2007. Né? O fato teria ocorrido em 2007, portanto, à época, havia uma legislação em vigor, que não é esta que se apresenta no momento. O fato data de 26 de novembro do ano de 2007. A denúncia foi apresentada em 18 de janeiro de 2012 e o recebimento se deu em 3 de abril de 2013. Na época, Excelência, vigorava uma regra. Esta regra dizia que a ação penal nesses crimes de atentado, de estupro, era privada, ou seja, se procedia mediante queixa, conforme estatui o artigo 225 do Código Penal à época. Havia exceções, claro que havia a possibilidade, né, no caso da vítima menor de idade, de que essa ação penal fosse procedida mediante uma representação, portanto, a ação penal pública condicionada à representação, se ficasse comprovado os requisitos do artigo 221, parágrafo 1º, inciso 1, ou seja, que a pessoa fosse pobre, enfim, ou se tratasse de pai, mãe ou padrasto, o que não é o caso aqui, também não há prova também da pobreza da suposta vítima. Portanto, inicio a minha fala recapitulando que na época o artigo 214 tratava deste atentado violento ao pudor, que hoje sabemos que houve uma inclusão no artigo 213, e o artigo 225 trazia essas condições de procedibilidade. Então, que Vossa Excelência entenda, se tratar de ação penal privada ou se tratar de ação penal pública condicionada à representação, nós temos que ser claro aqui no sentido de que falta uma condição de procedibilidade, que seria justamente a ausência da representação. Portanto, sendo o entendimento se trata de ação penal privada, como nós entendemos, ou sendo o entendimento, Excelência, de que se trata de uma ação penal pública condicionada à representação conforme letra lá do artigo 38 do Código Penal, o prazo decadencial ocorreu, né, porque não foi apresentado queixa e nem representação no lapso de 6 meses. No caso, o conhecimento da suposta autoria remonta à própria data do fato, que é lá nos idos de 2007. E logo então operou-se inegavelmente aqui, ao nosso entendimento, a decadência. E esse não é o entendimento isolado aqui desse causídico que humildemente vos fala, mas o próprio STJ, no julgamento aí de um recurso em habeas corpus, também já pacificou esse entendimento aí da retroatividade da lei penal mais gravosa, aceitou a tese de que não havia, no caso então, queixa-crime, operou-se a decadência, que é uma forma de extinção da punibilidade. Como nós sabemos, o artigo 2º do Código Penal revela também o regramento de que ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, e também ele abjeta a retroatividade ou ultraatividade da lei penal maligna. Portanto, o artigo 107 do Código Penal fala sobre as formas de extinção da punibilidade e traz no inciso 4 a prescrição, a decadência ou a perempção. Não se fala aqui também, Excelência, em violência real, visto que não há nenhum indício colhido a esse respeito. Portanto, como uma questão prejudicial de mérito, nós trazemos aqui, enfim, o pedido de que Vossa Excelência reconheça que houve efetivamente, operou-se a decadência conforme o artigo 38 do Código Penal e, portanto, que se declare extinta a punibilidade do agente. Avançando para o mérito, também devo falar da falta de materialidade. A materialidade
não restou comprovado pelas provas trazidas aos autos. E eu posso citar, inclusive, o exame de corpo de delito, que não apontou vestígio na prática de ato libidinoso imputado a representado. Também, Excelência, o exame de corpo de delito e um laudo de lesão corporal é apostado aos autos, salvo engano, nas folhas 16, o processo é bem antigo, também não aponta nenhum sinal de violência. Aqui eu não falo em violência sexual, falo também na violência física, porque a vítima foi bem clara aqui, isso ele não disse na época do depoimento em sede de delegacia, mas disse aqui que foi mordido no nariz, e isto certamente deixaria alguma lesão, mas nenhum dos 7 quesitos apresentados no laudo atesta a veracidade dessa informação. E se a vítima, com todo respeito, mentiu ou omitiu sobre este ponto, certamente também poderá mentir ou omitir sobre outros aspectos aí do seu depoimento. Fala então sobre a tipicidade material que expressa essa efetiva lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico protegido pela lei penal. Trata-se de uma gravidade da conduta. A conduta ela deve ser significativa à lei penal. Aqui no caso, nenhum desses princípios, a alteridade, a lesividade, eu não vejo demonstração técnica de que esses ocorreram aí no caso concreto. Mas eu não vejo por o simples fato de que uma não conduta não pode praticar um resultado lesivo, salvo os crimes homicídios impróprios, e não é disso que nós estamos falando. Então, o não agir não poderia provocar lesões. E o laudo ele é fiel àquilo que a defesa sustenta, não porque a defesa sustenta em prol do acusado, mas porque a defesa tem também esse condão e esse dever, pelo 133 da Constituição, de denunciar abuso e ilegalidade. Aqui, doutor, não tem apontamento nenhum que conduza à conclusão, e aqui não estamos mais falando de indício, porque não se trata de inquérito. Nós estamos falando de convicção absoluta de que a materialidade existe. Não há materialidade comprovada nos autos. Assim como não há também comprovação nenhuma da autoria. Excelência, todas as testemunhas que compareceram aqui hoje foram fiéis também ao que disseram em 2007, quando a lembrança era mais vívida na memória de cada um. São testemunhas de ouvir dizer, e Vossa Excelência bem sabe que não podemos provocar a condenação enfim, criminal de alguém com base em testemunho de ouvir falar. Não se nega o peso e a relevância do depoimento testemunhal, Excelência, mas condenar com base em testemunhas que sequer são oculares, que sequer presenciaram um fato, inverter a lógica e a coerência não só do processo penal, mas da própria Constituição Federal. Porque nós saímos do estado de presunção de inocência para o estado da presunção de culpa. Volto a falar sobre o depoimento da vítima com todo respeito, para dizer que ele não tem amparo em laudo pericial ou em laudo psicológico. O abalo que indica ter sofrido não está aqui nos autos documentado, e o que não está nos autos não serve como prova. Então, simplesmente relatar que sofreu uma bala, que viajou, ele entra em contradição com a própria genitora dele, porque ele atesta que foi a Brasília, porque não suportava mais viver na cidade, que parou os estudos logo que o ato aconteceu, e a mãe dele que disse o contrário, que na verdade ele passou um ano na cidade, no ano seguinte ele foi a Brasília, quando então parou os estudos. Portanto, eu não vejo nenhuma viabilidade lógica de compreender isso como um argumento válido. O Guilherme Nutt, que Vossas Excelências bem conhecem, ele também adverte sobre o constante risco de distorções nos depoimentos das vítimas, tendo em vista que isso pode comprometer sobremaneira o desfecho do processo. E outro aspecto que tem que ser considerado é que exposições pormenorizadas de fato criminoso nem sempre são fruto de verdade, uma vez que o ofendido ele também tem a capacidade de inventar muitas circunstâncias, até como nós já frisamos, para atenuar eventuais responsabilidades de terceiros ou até de si próprio. Então, é preciso que haja uma prova suficiente da materialidade delitiva e da autoria, o que não há aqui no caso. A dúvida ela deve se revelar a favor do réu. Outra coisa que me chama a atenção, sendo bem breve para também retomar a palavra aqui para o nobre doutor Anderson, são os fenômenos da falsa memória e a possibilidade de distorções. Excelência, não é de hoje que acompanham defesas criminais
nessa mesma trilha, né? E hoje o fenômeno das falsas acusações ganha tão relevância que o próprio legislativo editou um projeto de lei onde eles tentam promulgar uma alteração no Código Penal para responsabilizar criminalmente, efetivamente, a denunciação caluniosa relacionada a esses crimes de clandestinidade, a esses crimes que ocorrem nesse contexto aqui de eventuais abusos sexuais. O crime teria ocorrido em 2007. O fenômeno das falsas memórias, que é a capacidade de reter informações, conhecimento adquirido, é evidente aqui no caso concreto. A aquisição aqui, o aprendizado, a evocação, a lembrança, a recuperação de informações, não me parece que a vítima teria a capacidade de reter essas informações com a riqueza de detalhe que tentou apresentar aqui hoje. Me parece que as falsas memórias estão presentes, talvez pela tenra idade pode ter provocado uma eventual distorção na consciência, no subconsciente da vítima. Chama atenção também para o fato de que, se submetesse ele a laudos psicológicos, talvez nós tivéssemos aqui um outro momento processual, porque laudos psicológicos servem nesse contexto, com a equipe multidisciplinar nesse contexto, serviria não somente para testar eventuais transtornos sofridos em virtude do ato, mas a eventual possibilidade de a vítima já sofrer de algum transtorno psicológico anterior a este. Talvez uma síndrome de Klinefelter, por exemplo, e eu não poderia falar sobre isso porque não tenho especialidade. Mas enquanto nós ficarmos no campo do existencialismo, das possibilidades, é natural que este processo deva se resolver a favor do réu. Mas se ainda assim Vossa Excelência não entender, que desclassifique a conduta para contravenção penal do artigo 61 ou 65 do decreto 3688, que estava em vigor na época dos fatos e, portanto, se aplicaria aí também. Vossa Excelência entenda que não há, em caso de condenação, nenhuma causa de aumento de pena, como também não requereu o Ministério Público, enfim, que a condenação fosse com base no mínimo legal, porque de fato não há nada que eleve a pena, tanto pelo artigo 59, por qualquer outra circunstância agravante ou atenuante. Então, esse é o ponto aqui que me reduz a minha defesa. O doutor Anderson vai complementar com outras questões certamente mais pertinentes e mais inteligentes do que aquelas que pontuei aqui, mas não poderia, no afã de exercer aqui o meu mistério, deixar de pontuar, agradecendo a atenção de todos. Doutor Anderson, o senhor pode complementar as alegações finais? Agora fique à vontade. Excelentíssimo senhor doutor juiz